meu nome é Carla, eu sou professora de História da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio Grande do Sul. Eu faço esse trabalho há 9 anos e atualmente eu trabalho em 2 escolas de ensino fundamental, ministrando aulas de 6º a 9º ano. Antes de chegar na História, eu cheguei na Educação. Então eu fiz magistério e com 19 anos eu já estava em sala de aula, dando aulas para uma turma de 3ª série. A minha busca por dar aulas mais interessantes, mais criativas, mais significativas me levou para o teatro. Então eu fui fazer oficinas de formação de atores na tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês, que é um grupo de teatro que já tem 43 anos de atuação na cidade de Porto Alegre. Depois de fazer essa formação inicial, eu passei a fazer parte desse grupo de teatro e a montar espetáculos e dar aulas de teatro para comunidades de periferia da cidade e também para movimentos sociais. Como a matéria-prima do Teatro do Oi Nós Aqui Travês é a história, então nós montamos espetáculos sobre a Guerra de Troia, sobre a Guerra de Canudos, sobre o processo de independência do Brasil, sobre a ditadura militar. Eu acabei optando por trocar o curso de graduação que eu fazia na época, que é o curso de pedagogia, pelo curso de história. Concluída a graduação, eu prestei concurso público e ingressei então na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. Eu adoro o meu trabalho, adoro dar aula em escola, adoro trabalhar com adolescente, mas infelizmente no nosso país o professor é pouquíssimo valorizado, o nosso salário é baixíssimo, por vezes chega atrasado, parcelado. Então eu almejo sim buscar por um outro posto de trabalho que possa aumentar a minha renda e oferecer uma vida mais digna para mim e para minha família. Mas eu não pretendo deixar de ser professora de história. O que eu tenho a dizer para quem está na graduação, cursando licenciatura em História, é que o nosso trabalho é muito importante, é um trabalho muito gratificante, mas que se prepare para lutar por melhores condições de trabalho, por melhores salários e por uma educação pública de qualidade, porque a gente sabe que no nosso país, que é um país tão rico, a educação é o caminho para que ele se torne menos desigual. Desde 2012, quando eu ingressei na Rede Estadual de Ensino e comecei a trabalhar como professora de História, eu passei a desenvolver um projeto de educação patrimonial que parte do levantamento, pesquisa histórica e tombamento simbólico dos bens culturais que os estudantes escolheram como patrimônio da comunidade. Em 2016, eu tive a oportunidade de ingressar no mestrado profissional em ensino de História e aprofundar esse trabalho e teorizar minha própria prática de ensino. Então, durante o mestrado, eu construí o conceito de ensino de história situado. O ensino de história situado articula esse trabalho que nós já fazíamos em torno do patrimônio da comunidade com ferramentas teóricas do pensamento feminista negro. Então, o que a gente fez foi selecionar conjuntos de fontes primárias ligados à história do patrimônio comunitário e fazer exercícios de análise interseccional dessas fontes históricas, né? Esse exercício é nada mais nada menos do que se perguntar quem está falando nos documentos e como que os marcadores sociais das desigualdades, raça, classe, gênero, operam nas distribuições de violências e de acessos, né? Então, a partir desses exercícios, os estudantes construíram narrativas históricas situadas que fazem um diálogo do conhecimento histórico com outras formas de se relacionar com o passado, que são parte da epistemologia atuante no território escolar. Então, como a escola em que eu dou aulas desde 2012 é uma escola que atende uma comunidade negra de periferia, eu estou me referindo a
ancestralidade, a oralidade, a musicalidade, a corporeidade, que são valores civilizatórios afro-brasileiros. Então a ideia é que essas narrativas históricas situadas, elas sejam construídas a partir da conversa dessas epistemologias com o conhecimento histórico. Essas narrativas foram sistematizadas em um documentário que chama As Marias da Conceição, por um ensino de história situado, e está disponível no YouTube. Eu acredito que a parte mais importante do trabalho do professor de história seja justamente compartilhar com os estudantes o ofício do historiador, o como que se constrói o conhecimento histórico, quais são os métodos, as técnicas e os procedimentos que são próprios da construção do conhecimento histórico. Então, eu acho que isso é importantíssimo, porque veja bem, atualmente, por exemplo, circulam pelas redes sociais inúmeras narrativas que se dizem históricas e que são negacionistas, que fazem um revisionismo, e que é importantíssimo que quem estudou história possa olhar criticamente para isso e identificar o que foi construído a partir do rigor do conhecimento científico histórico e o que não foi. É importante que ele olhe para essa narrativa e se pergunte a partir de que fontes que foi construída, como que essas fontes foram analisadas, quem é o historiador que está assinando isso. Então talvez esse seja o aspecto mais importante do trabalho do professor de história. Por fim, eu gostaria de dizer que a história é importantíssima, porque é só através da história que a gente consegue compreender quais foram os processos que nos fizeram chegar até aqui e potencializar as nossas possibilidades de agência sobre esse mundo. Então, é a partir dessa compreensão que a gente vai ser capaz de imaginar e de construir uma sociedade que seja mais justa e que seja mais igualitária.